Sabe aquela pergunta que volta e meia aparece na cabeça de todo mundo? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo no significado da criação, explorando uma perspectiva teológica que traz uma resposta, bem, ao mesmo tempo surpreendente e desafiadora. Tudo começa com essa pergunta aqui, né? Por que eu fui criado exatamente como sou? É uma daquelas coisas que todo ser humano em algum momento da vida para e pensa. Não é só uma viagem filosófica, é uma busca bem pessoal por significado. Às vezes, na correria do dia a dia, a gente até esquece, mas ela sempre volta. A vida tem um propósito de verdade? E no fundo, essa busca acaba levando a gente para dois caminhos bem diferentes. De um lado, tem a ideia de que, sei lá, somos apenas um acidente cósmico, um produto do acaso, num universo que não tá nem aí pra gente. Do outro, a gente tem essa visão de que a nossa existência é intencional, que fazemos parte de um plano maior. Pois bem, a linha de raciocínio que vamos explorar aqui mergulha de cabeça na segunda opção. A proposta é que a vida não tem nada de aleatória. Pelo contrário, ela seria o resultado de um plano, de um desígnio muito bem pensado. E a base para esse pensamento vem de passagens como essa aqui, olha que forte. A afirmação de que essa escolha aconteceu antes da fundação do mundo. Isso é algo que bate de frente com qualquer ideia de que a gente existe por um mero acaso, né? E é daí que surge um conceito central, o de desígnio eterno. O que isso quer dizer? Basicamente, a ideia é que a nossa história não começa no nascimento ou na concepção. Ela começa muito antes, lá na mente do Criador. Já existia um plano, uma identidade, antes mesmo da nossa existência física. E olha a consequência disso, que é, uau, se a identidade vem antes de qualquer coisa que a gente faça, então o nosso valor não é algo que a gente precisa conquistar. Ele já foi dado. A gente não vive para provar que tem valor. A gente vive porque já fomos considerados valiosos desde o início. É uma virada de chave completa. Só que essa ideia de ser escolhido, de ter um propósito, não é tão simples assim. Ela tem dois lados, sabe? Como uma moeda. Tem o lado do privilégio e tem o lado da responsabilidade. Por um lado, poxa, é um conforto imenso, né? Pensar que a vida não é um erro, que existe um propósito inerente em cada um. Isso traz uma paz, uma tranquilidade muito grande. Mas, ao mesmo tempo, essa mesma verdade, ela também desafia. Ela confronta aquele nosso desejo de ser dono do próprio nariz, de ter controle absoluto sobre tudo. Então, o X da questão é esse aqui, ó. O conforto vem de saber que existe um valor que ninguém pode tirar. Uma segurança, sabe? Mas o confronto vem daquela pulguinha atrás da orelha. Se alguém foi criado por um outro com um propósito, então essa pessoa não é a dona absoluta da própria vida. E aí surge essa tensão, né? Entre nosso desejo de segurança e nosso desejo por controle total. Ok, então se existe um propósito, onde é que a gente encontra ele? O argumento aqui é que a plenitude, a realização de verdade, só acontece quando se está no ambiente certo, no lugar para o qual fomos feitos. É fácil de entender com uma analogia. Pensa num peixe. Tudo nele, as guias, as nadadeiras, tudo foi feito para água. Fora da água, ele simplesmente não consegue ser um peixe de verdade. A mesma coisa com o pássaro. Asas, ossos leves, tudo nele grita voo. Ele até pode sobreviver numa gaiola, mas viver plenamente só lá no céu. E isso, claro, leva a gente para a pergunta principal. E o ser humano? Qual é o nosso ambiente natural? E a conclusão desse raciocínio é que, assim como o peixe na água e o pássaro no ar, o ser humano só encontra essa plenitude, esse sentido real, quando a vida está alinhada com o propósito de quem o criou. Qualquer outra coisa, por mais que pareça sucesso, seria como viver fora do seu elemento. Isso tudo nos traz para o fechamento dessa linha de pensamento. A questão deixa de ser qual o meu propósito e passa a ser o que eu faço com o propósito que já me foi dado. A busca se torna uma resposta. E a base de tudo isso é algo fundamental. Não tem a ver com mérito. A ideia não é que fomos escolhidos por sermos bons o suficiente. É o contrário. Fomos tornados dignos porque fomos escolhidos. A origem de tudo é a graça, não o merecimento. E a implicação disso é fantástica. Ela acaba com duas coisas ao mesmo tempo. Se não foi por mérito, não tem por que ter orgulho, se achar melhor que ninguém. E ao mesmo tempo, também não tem espaço para o desespero, para se sentir sem valor, porque o valor foi um presente. E assim a gente chega ao final com uma nova lente para enxergar a vida. A pergunta lá do comecinho se transforma numa decisão. A análise nos deixa com esta escolha final, que não é apenas filosófica, mas profundamente pessoal. Buscar ganhar o mundo com suas conquistas que passam, ou buscar cumprir a vontade daquele que nos criou? Segundo essa visão, a resposta para essa pergunta define não só como se vive, mas o destino final.